Oi, gente! Estamos de volta trazendo outro tema para o nosso canal. O tema de hoje são 3 assuntos. O primeiro assunto diz assim: individualidade e conjugalidade. O segundo assunto diz assim: estudos indicam que o cérebro trabalha muito melhor quando não está tentando, mas quando é espontâneo. O terceiro assunto diz assim: o afeto é revolucionário. Hoje trabalharemos esses 3 temas, esses 3 assuntos, para extrairmos o conhecimento que os assuntos nos demonstram, aquilo que cada um de nós consegue extrair dentro de nossa experiência de vida, dentro de nossa trajetória de vida, dentro dos nossos componentes que correspondem ao conhecimento da vida que nós vivenciamos até o momento. Antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, eu lhe peço que se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e deixe seus comentários. E vamos para o nosso tema de hoje. O primeiro assunto diz assim: individualidade e conjugalidade. No primeiro momento, não percebemos muito o que existe dentro dos 2 assuntos. É um assunto que é o primeiro, porém, nós temos aí 2 palavras, e são 2 palavras que subdividem um assunto para outros 2 assuntos. Por quê? Individualidade é uma palavra, conjugalidade é outra palavra, e nós estamos tratando individualidade e conjugalidade como um assunto. O que nós temos para extrairmos de ensinamento, o que nós temos para buscarmos de compreensão, para que nós possamos tratar os 3 assuntos de hoje, começando por este primeiro assunto, na formação do nosso tema. Individualidade e conjugalidade. Parece que individualidade é uma palavra mais corrente, é uma palavra mais corriqueira, uma palavra mais prática que está no nosso conjunto de vida. Mas a palavra conjugalidade não é uma palavra muito comum, não é uma palavra muito ouvida, não é uma palavra muito tratada, discutida, pensada. Talvez, se a palavra conjugalidade fosse uma palavra tão comum e tão prática quanto é a palavra individualidade, o mundo seria bem diferente do que está sendo no momento. Porque a palavra individualidade é uma palavra que remete descomprometimento. E a palavra conjugalidade é uma palavra que remete comprometimento. Parece que para alcançarmos aquilo que nós desejamos alcançar, a palavra individualidade nos dá um entendimento de que nem tudo poderemos alcançar se nós estivermos o tempo todo em nossa individualidade. Mas a palavra conjugalidade nos inspira a compreender que existem pontes dentro do comportamento humano e dentro da convivência humana, que com a conjugalidade os sonhos eles são alcançados. Um exemplo assim, a grosso modo, sobre conjugalidade. Porque conjugalidade estamos tratando do produto humano, mas vamos trazer um produto material. Conjugalidade, nós conhecemos as casas que elas são construídas para serem casas conjugadas. E as casas conjugadas são aquelas que as paredes fazem uma conexão
entre elas. Uma parede serve para 2 casas. E na sequência, uma outra parede serve para 2 casas. E assim vai. Sempre uma parede servindo para 2 casas. Então, compreendemos que conjugalidade, casas conjugadas, casas conhecidas como geminadas, são casas conjugadas. São casas que apropriam um desenho arquitetônico de uma maneira que, ao admirar o desenho, passa despercebido que ali existe apenas uma parede para 2 casas que estão conjugadas. Não estamos aqui dizendo que uma casa é feita de uma parede. Não. Estamos dizendo que uma das paredes de uma casa serve para 2 casas. Então, casas conjugadas, casas geminadas, mas que a arquitetura, o desenho dessas casas nos dá uma falsa impressão, nos dá uma ilusão de ótica de que cada casa tem suas paredes individualizadas, quando na verdade as paredes são compartilhadas. Então, as pessoas que moram em uma dessas casas, elas podem ouvir facilmente o barulho produzido em uma outra casa, aquela que está utilizando uma só parede para as 2 casas. Então, do ponto de vista material, de início, compreendemos o que quer dizer conjugalidade. Casas conjugadas, casas geminadas. Conjugalidade. Partindo e voltando para o ponto de vista do produto humano, conjugalidade está trazendo um entendimento de que 2 pessoas estão conjugando suas vidas para viverem em conjugalidade. Estão abrindo mão da individualidade para ter a conjugalidade. E sempre que isso acontece, a conjugalidade representa uma série de tarefas que precisam serem obedecidas, cumpridas, que precisam serem respeitadas, praticadas. E na maioria das vezes, vemos que na conjugalidade do produto humano, as respostas que são procuradas e as respostas que são buscadas para que possam encontrar a verdadeira felicidade, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, essas respostas elas são silenciadas, porque a conjugalidade ela se efetiva quando 2 pessoas decidem morarem juntas. Mas ao decidirem morarem juntas, poderão simplesmente irem para uma casa e iniciarem assim uma vida conjugada. Mas uma grande parte vai a um cartório e assina um contrato de casamento no civil. Ali existe um juiz para fazer essa união civil, para realizar. Outras pessoas fazem essa união no cartório, onde existe um contrato, e depois fazem uma outra união na igreja, porque buscam um ato cerimonial, um ato religioso, onde a prática religiosa leva as pessoas a terem um ato conjugal ali representativo através de ato cerimonial. Outras pessoas não vão ao cartório e não vão à igreja, simplesmente se aproximam e vão morar juntas.
Essas três modalidades são representativas do ato conjugal. Então, individualidade e conjugalidade. A partir do momento que a individualidade estar sendo desistida e estar sendo trocada pela conjugalidade, uma série de atos são encontrados dentro desse novo estilo de vida, dentro dessa modalidade de vida que agora oferece desafios novos, oferece uma compatibilidade exigida para que essa nova modalidade, que é a conjugalidade, possa dar certo.